Bom, pessoal, sejam bem-vindos à Pediatria 2, tá? Hoje nós vamos estar falando das patologias do sistema respiratório, principalmente das infecções de vias aéreas superiores, que são o resfriado comum, a sinusite bacteriana, a otite média aguda e a faringite bacteriana ou faringite aguda, tá? Relevância: a incidência é muito elevada, a principal causa de consultas na urgência, principais causas de ausentismo escolar e importante causa de morte em crianças menores de 5 anos de vida, tá? Vamos estar falando agora do resfriado comum. O resfriado comum, ele também é chamado de nasofaringite agudo ou rinofaringite, tá? É um quadro autolimitado de etiologia viral. O agente etiológico mais frequente é o rinovírus, mas também temos outros, o coronavírus, a influenza, parainfluenza, tá? O rinovírus, ele é 50% dos casos em menores de 5 anos, tá? O resfriado comum, então, ele é o quê? Ele tem a infecção e a inflamação na mucosa nasal. Ele é resultado da infecção das vias aéreas superiores. Ele dura aproximadamente 7 dias, tá? Então, a epidemiologia pode produzir em qualquer momento do ano. A incidência é mais alta no começo do outono e no final da primavera. O promédio é ter de 6 a 8 resfriados ao ano nas crianças menores de 3 anos. Crianças que vão à creche, elas têm 50% mais resfriado que as crianças que ficam em casa, porque elas têm contato, né? Aglomeração. O período de incubação é de 2 a 5 dias. Uma criança de até 5 anos de idade saudável, ela ficará resfriada de 6 a 8 vezes ao ano. Se a criança ela frequenta a creche, ela ficará resfriada 12 vezes ao ano, mais ou menos, tá? Porque é transmitido principalmente de contato direto. O vírus ele se dissemina por contaminação de mãos e objetos com secreção infectada ou secreção expulsada por espirros ou tosse. Se produz um processo inflamatório que afeta a estrutura do nariz, faringe, incluso cavidades paranasais, produzindo obstrução dessa cavidade. Foi o que eu falei, que é uma infecção e a inflamação da mucosa nasal. A infecção viral dos seios paranasais, né? E a inflamação da mucosa nasal, da mucosa dos seios paranasais e da mucosa faríngea. As manifestações clínicas. Então, esse paciente ele vai ter uma rinorreia aquosa esbranquiçada, tá? Obstrução nasal de grau variável, pode ter ou não tosse seca, que depois volve a produtiva, febre, dor de garganta, mal-estar, incômodo geral. Esse sintoma do resfriado comum é uma gripe, tá? A coriza, no início ela é clara, e a alina, depois ela se torna muco-purulenta, esbranquiçada. A obstrução nasal tem presença de ronco na ausculta pulmonar. Indica secreção nas grandes vias aéreas. A tosse, ela nem sempre pode estar presente, né? Mas quando ela está presente, ela é de predomínio noturno. E febre também, tá? Pode ter hiperemia da mucosa também, né? Que você vai ver na inspeção nasal, certo? Aqui pode ter tudo isso, né? Muco, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta, falta de apetite, né? Tosse. A complicação.
A complicação mais frequente é a otite média aguda, mas também pode ser a sinusite bacteriana aguda, a pneumonia também, tá? O diagnóstico diferencial, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial de rinite alérgica, que vai ter um prurido intenso, eosinófilo no muco nasal. Na sinusite bacteriana, rinorreia mais de 10 dias, febre, secreção purulenta e mau hálito. E o corpo estranho também, aquela criança que enfia alguma coisa no nariz. Ela vai ter uma obstrução, uma rinorreia unilateral e fetidez, tá? Ela não é bilateral, é unilateral, tá? O tratamento, então, vai ser lavado nasal com soro fisiológico, tá? Você pode fazer infusão de camomila mais sal, mas geralmente é soro fisiológico mesmo, antipirético, tá? O que a gente não vai usar nessa criança? Não pode usar AS, tá? Porque a AS aumenta o risco de desenvolver a síndrome de Rene, que é a encefalopatia mais a insuficiência hepática, que tem uma letalidade altíssima, tá? E o que não usar em menores de 6 anos? Antitussígeno, descongestionante e mucolítico, tá? Pode também dar uma colher de mel para você aliviar a tosse em menores de 1 ano, aliás, maiores de 1 ano, tá? Então, o tratamento é sintomático, a gente usa antitérmicos, antipirético, não usar antihistamínico, não usar descongestionante menores de 5 anos ou 6 anos, não se recomenda antihistamínico, descongestivos, mucolítico, expectantes em menores de 2 anos, tá? Ou menores de 1 ano. A prevenção é a lactância materna e a lavado de mão. Vamos falar agora da sinusite bacteriana aguda, tá? Sinusite bacteriana aguda é uma infecção bacteriana dos seios paranasais, né? Levando a uma manifestação inflamatória desses seios. A gente sabe que os seios paranasais, o etimoidal ao nascimento, o maxilar 4 anos, esfenoidal 5 anos e o frontal 7 anos, tá? Ao nascimento, as crianças não têm todos os seios paranasais. Ao nascer, a gente tem o etimoidal. O seio frontal, ele começa a se formar aos 7 anos de idade, tá? A etiologia. Etiologia pode ser viral ou bacteriana. Quando é viral, é pelo rinovírus, mais frequente. E a bacteriana, em ordem de frequência, principalmente pelo Streptococcus pneumoniae, H. influenza e Moraxella catarrhalis, tá? Esse é por ordem de frequência. A epidemiologia é mais frequente nos meses frios, as infecções virais predispõem às bacterianas, é mais frequente as bacterianas. Fatores predisponentes para a sinusite bacteriana é uma rinite alérgica, malformações anatômicas, como desvio do septo ou fenda palatina, sonda nasogástrica, a fumaça, né, do tabaco, do veículo, do lixo. E a patogenia, suar o nariz, empurra as secreções nasais para os seios paranasais e o ouvido médio, obstruindo por inflamação dos orifícios de drenagem sinusais e do ouvido médio, que tem a infecção bacteriana, ou seja, é uma infecção bacteriana desses espaços, levando a manifestações inflamatórias, tá? A manifestação clínica, tá? A manifestação clínica é o quê? Os sintomas é maior de 10 dias, a tosse, ela é de predomínio diurno, tá? É diurno, não noturno. No resfriado comum, a gente tem o predomínio da tosse noturno, tá? E a gente tem sintomas do resfriado, né? Que é tosse diurna, que é mais intensa, a coriza, aí ela é mucopurulenta ou purulenta.
Lembrando que a coriza mucopurulenta, ela está presente no resfriado comum também, só que a partir do 3º dia. A gente tem uma febre maior ou igual a 39 graus, tá? A gente tem mau hálito, edema dos cornetes, dor a nível da face, assim, dos seios. E o diagnóstico é clínico, tá? Não é recomendado o exame de imagem, principalmente em crianças menores de 6 anos, tá? Mas também a gente pode fazer um hemograma complementário, que vai ter uma leucocitose com neutrofilia, o raio-x dos seios paranasais, que vai ter uma opacidade, e o de eleição para confirmar o diagnóstico é ataque, mas não é recomendado de exame de imagem em menores de 6 anos, em crianças menores de 6 anos. O tratamento, a gente usa mais amoxicilina, mas aí vocês estão vendo as condições clínicas para uso de cada um. Mas, eventualmente, é amoxicilina, tá? 50 miligramas quilopês o dia, de 12 em 12 horas por 10 dias. A gente tem, para levantar as defesas dessa criança, a gente dá a lactância materna, banho de imersão, vitamina A, D e C, nos alimentos e nos fármacos, tá? A grande complicação é a celulite orbitária, tá? Dos seios etimoidal. A gente também pode ter a celulite periorbitária, né? Pré-septal, que essa criança vai ter edema e hiperemia palpebral. Na celulite orbitária, que é do seio etimoidal, vai ter edema da pálpebra e hiperemia, vai ter dor à movimentação ocular. Também meningite, pneumonia, otite média aguda. A prevenção é igual do resfriado, tá? Mais correção cirúrgica de deformidade, vacinação a IB e a antipneucóxica. Vamos falar agora da otite média aguda, tá? Tem uma disfunção na tuba auditiva por culpa do resfriado. Essa disfunção leva ao acúmulo de secreção na orelha média. Isso dificulta a proliferação. Isso, aliás, facilita a proliferação de bactéria. O acúmulo de secreção purulenta no processo inflamatório na orelha média, eventualmente essa secreção pode provocar a perfuração da membrana timpânica. Com isso, a secreção esteroliza para o conduto externo. Com isso, tem a otorreia. A criança que desenvolve um abscesso no interior da orelha, a criança ela vai desenvolver esse abscesso aí, tá? O pico é entre 6 meses a 12 meses, tá? A incidência nos 2 primeiros anos de vida, os fatores predisponentes, idade, uso de mamadeira, alergia respiratória, tá? Anatômico, a fenda palatina, anormalidades crânio-faciais. A etiologia, por ordem de frequência também, Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, Moraxella catarrhais no neonato, o Streptococcus do grupo B, aliás, áureos e gram-negativo. A patogenia foi isso que eu já falei para vocês, que tem um refluxo de secreções faríngeas, mais uma obstrução da trompa de Falópio, que causa essa infecção aí, que a gente chama de OMA, né? OMA, que é a otite média aguda. A clínica desse paciente. A clínica vai ter otalgia, né? Ou irritabilidade, febre, inapetência, tá? Choro, dificuldade para dormir, rinofaringite anterior, vai ter dor, uma queixa específica, otorreia por causa da secreção purulenta do conduto auditivo externo, né? Quando tem a perfuração, tá? E o diagnóstico, ele é clínico, né? Através da otoscopia. O elemento fundamental para o diagnóstico, então, é a otoscopia.
A membrana timpânica normal, ela é brilhante, transparente, côncava, tá? Brilhante porque ela reflete a luz do otoscópio, né? Tem uma estrutura móvel. Aí um exemplo da membrana timpânica normal. E agora, como que está a membrana timpânica com uma otite média aguda? Principalmente, tá, pessoal? Ela vai estar aí hiperemiada, tá? Opaca. Hiperemiada e opaca é de baixa especificidade. Vai estar abaulada, né? Que é o dado com maior especificidade para o diagnóstico. A otorreia, quando evolui para uma perfuração. Tá? Bolhas no tímpano também. Convexa. Aqui um exemplo, ó. O tratamento, né? O tratamento de primeira escolha é a amoxicilina. 80 mg quilopeso dia por 10 dias. No Nelson também ele fala 45 mg quilopeso dia por 10 dias. Agora, se você tem uma otite mais uma conjuntivite, você vai usar o quê? Amoxicilina mais clavulanato, tá? Se a criança fez uso recente de antibiótico, né, de um antimicrobiano, a gente vai ter a falha terapêutica, a gente tem que tomar cuidado com isso. A complicação mais comum é a mastoidite aguda, tá? A mastoidite aguda, a gente vai ter hiperemia e edema retroauricular, vai ter um deslocamento do pavilhão auricular, a internação hospitalar e nós vamos tratar com antibiótico parenteral. Também tem meningite, hipoacúsia é uma sequela. A hipoacúsia é uma sequela. A OMA recorrente, quando a gente considera 3 ou mais episódios nos últimos 6 meses, ou de 4 ou mais no último ano, ou pelo menos um nos últimos 6 meses, associado à surdeira a longo prazo. A prevenção é lactância materna, evitar mamadeira, evitar exposição ao fumo, né, fumaça, evitar o resfriamento. A vacinação é a influenza e a antipneumocóxica. Agora vamos falar da faringoamidalite aguda ou da faringite aguda, tá? Ou também a faringite bacteriana, que ela pode ocorrer em qualquer fase na vida, mas na maioria das vezes a etiologia é viral, ela é benigna, tá? A bacteriana, o agente etiológico é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, tá? Tem risco de evolução para febre reumática. Viral, ela pode ser por adenovírus, coronavírus, enterovírus, rinovírus, o vírus Epstein-Barr, né? Epstein-Barr simples. E bacterianas, ela é do Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é o Streptococcus pyogenes. A faringoamidalite streptococcus, a epidemiologia, infrequente antes dos 2 anos de idade, incidência máxima de idade escolar é mais ou menos de 5 a 15 anos, tá? Se contagia por contato direto, mais frequente no inverno e na primavera. A manifestação clínica: febre alta, dor de garganta, um exudato amidaliano, petequia no palato, tá? Complementares: no hemograma com leucocitose mais neutrofilia, às vezes com desvio à esquerda, PCR positivo, o cultivo de secreção raspada da faringe, tá? Isso são exames complementares, tá? Aqui um exemplo, ó, tá vendo?
tem tem petequia, tem exudato amidaliano ali, ó. O diagnóstico diferencial com mononucleose. Mononucleose a gente sabe que é uma infecção viral que é causada pelo Epstein-Barr, pelo vírus do Epstein-Barr, tá? O paciente, ele vai ter o quê? Na mononucleose. Vai ter uma linfadenopatia generalizada, uma esplenomegalia, né? Que pode evoluir com ruptura esplênica, que é uma complicação, tá? Uma leucocitose com atipia linfocitária no hemograma, tá? A gente pede para não fazer atividade física pelo risco da ruptura esplênica. Também vai ter o quê? Vai ter um exantema após amoxicilina ou ampicilina, tá? Vai ter uma reação aí após os antibióticos. A gente também tem adenovirose, que é pelo adenovírus, tá? Que é uma faringite exudativa, vai ter conjuntivite, né? Vai ter uma faringite mais conjuntivite, que tem a febre faringoconjuntival, vai ter adenomegalia periauricular. A gente tem também a epangina. Epangina, pessoal. A herpangina não tem nada a ver com o vírus da herpes, tá? É o vírus Coxsackie, ele é um enterovírus, tá? Ele vai ter febre alta, dor de garganta. Na inspeção local, você vai ver lesões ulceradas, né? Principalmente na região posterior da orofaringe. Tá certo? A difteria, né? Quando tem vacina incompleta, a gente vai ver uma membrana da amígdala acinzentada. Difícil vai ser a remoção, acompanhada de toxemia, né? Como mostra na figura, ó. E o tratamento? O tratamento é penicilina benzatínica, né? Vai ser penicilina benzatínica, tá? Ou também amoxicilina via oral por 10 dias. Quando que a gente vai fazer a amidalectomia? São 7 episódios ou mais em um ano, ou mais de 5 episódios em 2 anos consecutivos. A gente vai dar antipirético, paracetamol, dipirona, né? De acordo com essa febre desse paciente. Aí, o tratamento é penicilina benzatínica, né? Dose única, tá? Ou amoxicilina, por via oral por 10 dias. As complicações. A gente tem aí febre reumática, glomerulonefrite pós-estreptococcus, abscesso retrofaríngeo e o abscesso periamidaliano. As complicações, a gente tem complicações não supurativas e complicações supurativas, tá? As complicações não supurativas entram síndrome nefrótico, síndrome nefrítica e febre reumática. As complicações supurativas entram o abscesso retrofaríngeo e o abscesso periamidaliano, tá? Ou também abscesso peritonsilar, tá? O abscesso periamidaliano, ele é mais comum em adolescentes e adultos jovens, tá? O quadro clínico vai ter uma disfagia, uma cialorreia, né? Um trismo, que não consegue abrir a boca, tem espasmo do pterigoide. No exame físico, a gente vai ver um desvio da vulva, né? Sem sentido contralateral. O tratamento é antibiótico, drenagem com punção aspirativa, tá? E o antibiótico mais recomendado aí é a clindamicina. Ou também pode ser uma aspiração por agulha, né? Ou incisão de drenagem.
tá? No abscesso retrofaríngeo, ele resulta de infecção do linfonodo, que ocupa o espaço retrofaríngeo, né? Em menores de 5 anos, o espaço é preenchido por linfonodo. O quadro clínico, febre alta, dor de garganta, disfagia, cialorreia, dor à mobilização do pescoço, estridor, é raro, mas pode acontecer. No diagnóstico, a gente pede uma radiografia lateral do pescoço, vai ter um aumento do espaço retrofaríngeo, tá? O tratamento é antibiótico parenteral mais a drenagem. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Fica aí para vocês estudarem, tá? Hoje foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos aí.